General é a mais alta patente do Exército em tempos de paz. Considerada internacionalmente e nacionalmente, quando existente, o mais alto grau de nível do oficialato do Exército. Eu falo hoje com o General Mário Lúcio Alves de Araújo, que é de Montes Claros e fez trajetória histórica no Exército Brasileiro. Ele também foi secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública em Minas Gerais. Eu estou com o General Araújo, que é nascido em Montes Claros, fez carreira no Exército Brasileiro, foi gestor secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e está aqui comigo para contar sua história, sua trajetória e o seu trabalho. Muito bem-vindo, general. Muito obrigado, bom dia, Leandro. Uma grande honra estar aqui para a gente poder conversar sobre segurança pública, sobre a nossa Minas Gerais e sobre o nosso querido país, Brasil. É isso aí, general. O senhor entrou no Exército em 1974 e fez carreira alcançando a maior patente existente no Exército Brasileiro e também em outros exércitos mundo afora. Me conta sua história, general. Compartilha com todos nós do canal Segurança, Conexão Segurança, a história do general Araújo no Exército Brasileiro. Eu sou nascido em Montes Claros, norte de Minas, né? Cidade polo do norte de Minas, e com 18 anos eu ingressei na Academia Militar das Agulhas Negras, por via de concurso de admissão. Recebi informações, à época não era muito divulgada a carreira militar, eu tinha interesse de seguir a carreira, por vocação, por escolha minha, e fiz o concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, logrei êxito e fiquei no Exército por 42 anos. 35 anos após... Uma vida. 35 anos após a minha formação, sem ter na minha família qualquer militar, o Exército resolveu me escolher para promoção a oficial general. O que comprova que no Exército valoriza-se o mérito e a capacidade de cada um. Não interessa no Exército a origem, o seu sobrenome, não interessa a cor da sua pele, não interessa a sua etnia, interessa que você é brasileiro e tem mérito para galgar os postos mais altos da carreira militar. O senhor, então, não tem família no Exército. Foi uma decisão e uma escolha do general, né? Naquela época, um garoto de Montes Claros, o garoto Mário. E como que foi essa... Vou entrar para o Exército? Exatamente, a pergunta é excelente. Eu me faço sempre essa pergunta, porque nós não tínhamos muita informação. Eu estava vivendo 1973, 74. O concurso foi em 73, em dezembro de 73. Eu frequentei uma escola e tinha um companheiro, o Geraldo Roquete, ele tinha tios militares. E esses tios nos enviaram as instruções reguladoras do concurso de admissão, IRCAM, lembro bem até hoje. E por meio dessas instruções, nós conseguimos fazer inscrição, pagamos uma taxa via bancária e conseguimos registrar o nosso nome para esse concurso, que é um vestibular. A Academia Militar das Agulhas Negras é equivalente ao curso universitário. Sai com essa graduação de lá. Isso. À época havia 3 acessos, oriundos dos colégios militares. À época eram 9 colégios militares, inclusive aqui em Belo Horizonte tem um até hoje. O outro acesso era via Escola Preparatória de Cadetes, que após o ensino fundamental, à época era o ginásio, concluído o período ginasial, e para acessar o científico, fazia-se um concurso para entrar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército,
com sede em Campinas. E lá o jovem ficava 3 anos e ia direto para a Academia Militar das Agulhas Negras, via concurso. E a terceira opção era o concurso de admissão, direto de um jovem que tivesse completado o período do ensino médio, antigamente chamava científico, o terceiro ano científico concluído, o habilitava a fazer o concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, que foi o meu caso. Foi bom o senhor citar isso. Conversei com muitas pessoas, estudei, para a gente estar aqui ter esse momento interativo com um oficial de alta patente do Exército e muita gente perguntou o que é a Academia de Agulhas Negras, né? Como que é o ensinamento, o que vocês estudam neste processo e o que ele prepara o oficial do Exército, qual é o objetivo da academia e conta para a gente um pouco sobre essa história, general. Excelente pergunta. Permite esclarecer e trazer conhecimento sobre a área militar brasileira. Nós temos como Forças Armadas 3 forças singulares: a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira. Cada uma dessas forças tem as suas estruturas de formação. A Marinha tem a Escola Naval, o Exército tem a Academia Militar das Agulhas Negras e a Força Aérea tem a Academia da Força Aérea, a famosa AFA, em Pirassununga, a Escola Naval no Rio de Janeiro e a Academia Militar das Agulhas Negras na cidade de Resende, estado do Rio de Janeiro. Fica entre a cidade do Rio e a cidade de São Paulo, no eixo da famosa Via Dutra. Sim. Muito bem. Essa é a formação de oficiais. Essas 3 forças singulares têm também, nas suas estruturas, a formação das praças, que habilita o ingresso de brasileiros para serem sargentos, podendo chegar até o posto de capitão. E o oficial, ele entra como cadete e chega até o posto de oficiais generais, que foi o meu caso. Então, essa é a formação militar, quer seja na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. As inscrições começam para o conhecimento de todos, começam no mês de julho, este mês. Julho, tá aí. Julho, Você que agosto. quer entrar para o Exército, fique atento às inscrições no mês de julho, deve estar em todas as páginas do Exército Brasileiro. E aí você faz o concurso e se habilita. Atualmente, como que funciona? Você faz o concurso para entrar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, vai para Campinas, fica lá 1 ano e depois de 1 ano se muda para Resende para concluir o curso de formação do oficialato em 4 anos. Então a formação militar hoje é feita em 5 anos. 1 ano em Campinas e 4 anos em Resende, na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Está explicado, general. É um grande processo de formação, estudos, dedicação para este oficial, como o senhor que veio a comandar a 4ª Região Militar, que é aqui a nossa, né, de Belo Horizonte. E qual que é a circunscrição e a autonomia e responsabilidade dessa região e como foi o trabalho de um comandante da 4ª Região Militar? Excelente. Eu comandei a 4ª Região Militar nos anos de 2014 e 2015. Foi a minha última comissão no serviço ativo do Exército. O comando da 4ª Região Militar abrange todo o território de Minas Gerais, exceto o Triângulo Mineiro. É o mais alto comando do Exército em Minas Gerais, ocupado pelo posto de oficial general de divisão. O oficialato de general tem 3 níveis. Conta pra gente essa divisão. O general de brigada, que nós temos cerca de 90 generais de brigada no Brasil. Generais de divisão, que é o degrau acima, são 40, cerca de 40. E generais de exército, que é o último posto da carreira, que são apenas 16 oficiais generais. É assim que funciona a carreira militar no nível oficial general. A mesma coisa tem a Marinha, só que o oficial general da Marinha é o almirante.
E o oficial general da Força Aérea é o brigadeiro. São todos oficiais generais, no Excelente. mesmo nível. Só os Só que nomes e das os patentes nomes são diferentes. são diferentes, né? Exército generais, Marinha almirante e Força Aérea brigadeiros. Muito bom. O senhor ficou quanto tempo comandando a 4ª Região? E se foi nesse tempo que o senhor teve também a responsabilidade pelo Exército de ter ações relacionadas à Copa do Mundo? Que eu acho que foi um contato do senhor com a segurança pública estadual. Foi talvez esse contato mais próximo, já que Belo Horizonte sediou grande parte dos eventos, foi sede oficial da Copa do Mundo de 2014. Excelente. Eu, antes de vir para Belo Horizonte, em 2012 e 2013, eu chefiei a 3ª subchefia do Estado-Maior do Exército, que era a subchefia encarregada de planejar o emprego do Exército na Copa do Mundo e planejar o emprego do Exército nos Jogos Olímpicos de 2016. Sim. E, para isso, o que é planejar o emprego do Exército? É gerar as capacidades necessárias para empregar forças militares do Exército nesses ambientes de grandes eventos. Eu tive a sorte de planejar, de ser encarregado maior desse planejamento, e tive a oportunidade de ser nomeado comandante de um dos setores que iria patrocinar um grande evento que foi em 2014 aqui em Belo Horizonte, no Mineirão, com a realização de 6 eventos de grande vulto. Esses eventos foram jogos realizados aqui, inclusive o que ficou muito conhecido, o evento Brasil e Alemanha, que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Que tragédia. Que nós não gostamos de lembrar o resultado, eu não gosto nem de falar. Que coisa, viu, gente? Mas atrás daquele evento, desses 6 eventos, havia um mundo de preparação de pessoas voltadas para prover segurança do grande evento, sob todos os aspectos. Até porque, general, naquele momento o país passava uma espécie de clima borbulhante, vulcânico, político. Nós tivemos várias manifestações anti-Copa, anti-evento, e passou também, permeou pelos planejamentos do Exército, aquele clima político que o Brasil enfrentava, e Minas Gerais, Belo Horizonte também enfrentou? Sem dúvida, Leandro. Eu quero dizer que o Exército está aquartelado, os nossos oficiais e soldados, mas nós somos copartícipes dos problemas nacionais. Tudo o que acontece no extramuros dos quartéis e dos comandos, nós acompanhamos de forma muito vigilante. Porque a missão do Exército, e essa missão constitucional mais importante, é defender a pátria. E pátria é o nosso patrimônio territorial, a nossa população e as nossas riquezas que nós não abrimos mão. Então, isso é missão do soldado. E todos os problemas nacionais interessam muito ao soldado, aos oficiais, para realizarem o seu planejamento, que gera capacidade para contrapor as ameaças contra a pátria. Então, o nosso planejamento é todo focado em proteção da pátria contra ameaças. E em 2013, nós vivemos quase uma convulsão social, com um pico acontecido em 24 de junho, 23 ou 24 de junho, na cidade do Rio de Janeiro, onde cerca de 1 milhão de pessoas foram às ruas pedir um outro Brasil. Os políticos não entenderam, mas a população estava dando um recado. Esse Brasil nós não queremos. Nós não queremos um Brasil de estádios caríssimos de Os Copa elefantes do Mundo. brancos. Os elefantes brancos. Ora, nós temos um exemplo, o estádio Mané Garrincha, na cidade de Brasília. Ele custou, para a população brasileira, 1,3 bilhões. Então, esse é um problema seríssimo.
A população foi à rua para dizer, olha, esse Brasil nós não queremos. Nós não sabemos qual que é, não, mas nós queremos um outro Brasil. E os políticos não perceberam isso, o recado foi dado, e eu tenho certeza que a projeção do Bolsonaro tem muito a ver com essa indignação manifestada em 2013, durante a realização da Copa das Confederações, que era o evento teste para a Copa do Mundo 2014. Essa é uma mensagem que está na história, os historiadores vão registrar isso de forma muito clara. Talvez não à toa encerrou para nós a Copa do Mundo de maneira tão trágica, tomando esse 7-1 aqui em Belo Horizonte, que não é bom nem lembrar, como o senhor bem disse. E o Exército também está atento às missões no exterior. Eu vi que o senhor fez missões fora do eixo brasileiro. Que contribuição é essa? Qual foi a sua experiência? E que história que o senhor pode contar para a gente? O que o senhor viu lá fora das suas missões internacionais? E o que o senhor pode contar aqui? Isso, eu tive... o oficial general, normalmente, para ele galgar este posto, ele tem que passar por experiências fora do país. Isso faz parte da sua formação e da sua abertura de horizonte para trazer ideias novas para a nossa força. Então, eu tive como tenente, realizando o curso de operações em montanha, no Alasca, na cidade de Anchorage, capital do Alasca, em julho de 1982. Depois eu tive como tenente-coronel em Angola, como oficial da UNAVEM. UNAVEM é uma missão criada para construir o processo de paz de Angola, sob os auspícios do Tratado de Lusaka. Lusaka, cidade capital da Zâmbia, que patrocinou esse acordo de paz. E o Brasil, por interesses geopolíticos, enviou tropa e observadores na construção de paz de Angola. Isso foi no ano de 97, e lá eu permaneci como observador da ONU, nas missões, como eu disse, da UNAVEM, e depois ela mudou de nome para MONUA. Muito bem, foi uma experiência marcante na minha vida, que eu atuei isoladamente, lá no interior africano, convivendo com as tribos, com sociedades ainda tribais, e com os problemas provocados pela guerra. Angola teve várias guerras, desde do processo de independência registrado em 1975. E nesse processo houve vários períodos de paz e quebra da paz. Sim. Eu estava vivendo um período pós-quebra de 95. Houve um recrudescimento, retorno à guerra em 95 e em 97. Em 96, o Brasil começa a enviar tropa, e eu sou enviado em 97 como observador. Permaneci lá até início de 98, quando eu retornei ao Brasil. E a minha terceira missão no exterior, eu fui adido militar, junto à Embaixada Brasileira no Uruguai, na cidade de Montevidéu, durante 2 anos. Então, convivi lá com os exércitos. 2 anos, né, com o Exército. Era oficial de ligação entre o Exército Brasileiro e o Exército Uruguaio, que é uma nação que é mais do que uma nação amiga, mas é uma nação irmã. O Uruguai tem um carinho muito grande pelo Brasil. Ao longo da nossa história, o Uruguai foi a província cisplatina. Era uma província que pertencia ao Segundo Império e pertenceu durante 4 anos. Aí veio o conflito com a Argentina e criou-se um Estado tampão para o processo de paz entre o Segundo Império Brasileiro e a Argentina, e criou-se o Uruguai, em 1928, como nação amiga. E permanece até hoje como a nossa co-irmã, nossa grande amiga do Sul. E que assim permaneça, né? Toda essa experiência contribuiu
para o governador Romeu Zema acionar, indicar e anunciar o senhor como secretário de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais, logo no início da sua gestão, quando ele foi eleito governador do estado. Qual foi sua estratégia de planejamento, o seu planejamento de trabalho? O que o senhor encontrou em Minas Gerais no cenário da segurança pública e como foi o percurso durante a sua trajetória como secretário de Estado de Segurança Pública em Minas? Excelente. Eu estava no período pós-eleitoral de 2018, quando eu fui candidato a deputado federal, na qual eleição eu obtive 20.140 votos, para mim uma grande surpresa, que eu não esperava tanto voto assim, mas não obtive os votos suficientes para conquistar uma cadeira no Parlamento Brasileiro e retornei às minhas lides privadas, quando eu recebo um telefonema para fazer uma entrevista com o governador Zema e a equipe que estava encarregada de selecionar os secretários. Diante do desafio, e soldado que sou, eu resolvi enfrentar esse desafio e me submeti à entrevista, e 5 horas após a entrevista eu fui escolhido. A proposta do governador Zema era uma proposta renovadora na política, em que buscava atores diferentes para melhorar a gestão dos recursos que pertencem à população. O dinheiro gerido pelo governo pertence à população, não aos políticos. Em cima desse discurso, eu aceitei o convite de ser encarregado da pasta de Justiça e Segurança Pública em Minas Gerais. Cargo que eu exerci com muita honra, porque nós tínhamos como mote principal servir a população mineira. E você estava lá, Leandro. Sim. Você era um profissional na área de segurança pública, trabalhava numa área de extrema sensibilidade, que tinha como ponto principal a integração das forças. O que fazia o secretário em Minas Gerais? Em função da Constituição Mineira, que foi renovada no início dos anos 2000, nós temos um formato em que o secretário de Justiça e Segurança Pública faz a integração das forças de segurança, que são Polícia Militar, Polícia Civil, hoje Sistema Prisional com a Polícia Penal, Sistema Socioeducativo, Prevenção à Criminalidade. Todos esses sistemas devem trabalhar de forma harmônica e integrada para fazer uma entrega que a população mineira merece. Não pode a Polícia Militar trabalhar de forma independente, Polícia Civil, que não teria sentido. Nós temos que trabalhar de forma integrada, cada um com o seu diploma legal na atuação. Polícia Militar na prevenção e repressão imediata contra o crime, a prática do crime. A Polícia Civil no processo investigatório como polícia judiciária e a Polícia Penal Polícia Penal e Socioeducativo no acolhimento dos adultos infratores e dos jovens em conflito com a lei, os jovens infratores, tirando do convívio da sociedade e buscando durante esse período de custódia, fazer com que essas pessoas paguem pelos seus crimes e os jovens tenham um redirecionamento na sua vida de acordo com a lei vigente. Então, foi uma oportunidade única de fazer esse trabalho para a nossa sociedade. E tinha também como missão a gestão direta desses sistemas. Sistema prisional, socioeducativo e prevenção à criminalidade. E o nosso mote, você estava no olho desse furacão, era integrar. E chamava a Polícia Militar, chamava a Polícia Civil, sistema prisional, e fizemos diversos trabalhos de integração.
O senhor chegou a mencionar, né, muitas vezes, e tinha uma frase de entregar mais, mas era necessário integrar para entregar. Né? Integrar mais Conta mais para sobre isso. entregar. Então, o que eu acredito? Se a Polícia Militar fizer um trabalho dissociado com a Polícia Civil Sim. e sistema prisional, vai trabalhar mais e vai entregar menos. Então, eu tentava convencer todo mundo que a gente só era forte quando a gente se une para puxar a corda para a mesma direção. É o que nós chamamos de criar ambientes sinérgicos. O que é sinergia? Sinergia é somar 1 mais 1 e chegar a 8, não a 2. Isso é sinergia. Criar ambiente com sinergia é isso. O nosso propósito era estabelecer esse ambiente com sinergia para ter um resultado melhor. Resultado disso, com muito orgulho eu falo, e você participou disso, Leandro, foi que quando nós assumimos a Secretaria de Segurança Pública, Minas Gerais estava em terceiro lugar em entrega para a sociedade no indicador de crimes violentos. Primeiro lugar, São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. Quando eu deixei a secretaria e foi feita a leitura dos órgãos de medição que fazem isso todos os anos, do nível que Minas tinha atingido em 2020, nós passamos a ser o melhor estado nesse indicador, com menor índice de crimes violentos. Falo isso com muito orgulho. O mérito não é meu, Leandro. O mérito é daquela equipe que trabalhou nesse sentido. E você fazia parte dela. Fruto da integração, general? Fruto da integração, não tenho dúvida disso. Fruto da integração e do investimento feito na área de segurança pública, na valorização do profissional de segurança pública, na permanência dos malfeitores que eram acolhidos no sistema prisional, no combate ao crime organizado no interior dos presídios, usando técnicas e trabalho de inteligência nos ambientes prisionais, porque dali saíam as mensagens de prática de ilícito fora, no extramuros do sistema prisional. E nós identificamos isso muito bem, sem fazer alarde, sem propaganda, sem publicar nada na imprensa, agindo de forma silenciosa, como faz o bom mineiro. Por quê? O nosso foco não era projeção pessoal, e sim entrega para a sociedade. Quando você sabe para quem você trabalha e qual o seu propósito, fica muito fácil trabalhar. Agora, se o propósito fosse me projetar politicamente, seguramente nós não teríamos tido essa entrega. Então eu falo isso com muito orgulho. Fiz um trabalho com pouca visibilidade nas mídias, porque eu achava que eu devia trabalhar mais nos bastidores para integrar as nossas estruturas. E falo isso com muito orgulho. Excelente. O senhor viu e citou a caminhada do sistema prisional, que era o agente prisional e que se tornou policial penal. Com mudanças nas legislações, recentemente publicada a Autonomia Institucional e Administrativa do Sistema Penal no Estado de Minas Gerais, subordinando-se agora diretamente ao governador do Estado. Como foi essa viagem? O que o senhor viu, ouviu e sentiu e entende desse processo de evolução desse sistema hoje denominado Polícia Penal? Bom, quando nós chegamos na secretaria, nós estávamos diante dos agentes prisionais, profissionais que tinham um trabalho muito valioso, pouco reconhecido pela sociedade, sob todos os aspectos, que é um problema sério, em que nós temos uma parte da sociedade, não é só no Brasil, qualquer lugar do mundo, alguém tem que acolher essas pessoas. E dentro da nossa lei, essas pessoas, no Brasil, não tem pena de morte, por pior crime que seja cometido. Essas pessoas têm que ser custodiadas.
E os encarregados, os brasileiros encarregados dessa custódia, eram invisíveis. Ninguém dava atenção. Não, alguém vai cuidar disso aí. Não pode ser assim. São brasileiros que têm famílias, que têm sonhos, que têm esperança de prosperidade, de crescimento profissional. Por isso que eu levantei a voz como secretário para defender a instalação da Polícia Penal no nosso estamento legal. E, por uma felicidade, naturalmente, Minas Gerais deu uma grande contribuição. Eu estive na Câmara dos Deputados, num evento realizado para discutir a criação da Polícia Penal no âmbito do Brasil. E ainda uma alegria, ainda no final do ano de 2019, nós tivemos a promulgação da Emenda Constitucional 104, em que altera o artigo 144, que cuida da segurança pública, introduzindo o conceito de polícia penal, que são profissionais encarregados de fazer a custódia, que tem poder de polícia, no âmbito das nossas estruturas prisionais. E aí Minas Gerais foi protagonista deste assunto, porque brigou muito para que isso se tornasse realidade. Dessa forma, nós temos aí uma oportunidade ímpar de termos profissionais sendo assistidos de forma adequada, como policiais, com um novo plano de carreira. Existia na Secretaria, no meu período, um projeto completo de um novo plano de carreira para o policial penal, com uma estrutura piramidal, baseada em hierarquia e disciplina. Hierarquia são níveis diferentes de cumprimento dos cargos, e disciplina é o fiel cumprimento da lei e da ordem. As instituições precisam de hierarquia e disciplina, não tem jeito. Isso não quer dizer que vá militarizar aquele segmento, não. Hierarquia e disciplina é diferente de militarização. Não tem nada a ver. Muita gente confunde que o ambiente civil não pode ter hierarquia e disciplina. Estão equivocados. Não funciona assim. Se você não tiver o ambiente hierarquizado, onde aquele que manda assume responsabilidades, e o fiel cumprimento das normas e das leis, as instituições deixam de existir. Então, é propaganda enganosa dizer que os ambientes não podem ter hierarquia e disciplina. Ao contrário. Perfeito. E o Brasil está amadurecendo nesse sentido. O Brasil está acordando e descobriu, olha, vocês ficavam falando que a militarização dava errado, o que restou foi um respeito às instituições militares acima das instituições civis. Por qual motivo? Porque eles praticam hierarquia e disciplina. São cumpridores das normas e sabem para quem trabalham, que é para a população brasileira. Quando as instituições são politizadas, há muita interferência política, eu só tenho uma certeza: vão perder o respeito da própria sociedade, porque vão atender a pessoas, a interesses, vão atender às partes, não aos interesses nacionais ou aos interesses do Estado que existem para atender a população. Simples. E nesse sentido, general, de demanda de organização, de hierarquia, de disciplina, dos interesses do Estado e os reais interesses da população, quais são os principais desafios da segurança pública no nosso Estado e no nosso país? Muito bem. Segurança pública é como lavar louça. Tem que fazer isso diariamente. Igual lutar pela liberdade. Lutar pela liberdade é um conceito muito interessante. Você tem que fazê-lo todos os dias. Porque o ser humano tem um conceito no ser humano que chama dominial. Ele quer dominar um ao outro. E é capaz de quebrar esse conceito de liberdade se for necessário para dominar os outros.
Foi assim ao longo da história das civilizações. Trazendo para a nossa realidade. Segurança pública, então, é um conceito que é de todos os brasileiros, de todos os moradores de uma determinada região. Vamos falar do estado de Minas Gerais. Sim. É responsabilidade, é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. Quando nós aceitamos uma entrega ruim na segurança pública, nós estamos sendo corresponsáveis por essa entrega. Porque é os políticos que estão lá, que devem nos prover segurança, saúde e educação como ideias máximas, estão falhando. E a população está aceitando que eles permaneçam lá. Então, é responsabilidade, sim, da população. É dever do Estado. E no caso de Minas Gerais, a grande pérola, de acordo com a lei atual, é integração. As polícias têm que ser valorizadas e trabalhar de forma integrada. E com orgulho de uma estar cooperando com a outra. E não é o que nós chamamos de vaidade institucional. Quebrar a vaidade institucional. Nós podemos ter espírito de corpo. É importante. Toda instituição tem que ter espírito de corpo. Isto é, sentir orgulho de pertencer àquela instituição. Mas nós não podemos julgar que a nossa instituição na área de segurança pública é mais importante. Todos são importantes, porque senão não existiriam. Instituições que não servem para nada têm que ser extintas ou aprimoradas. Então, primeiro, valorizar todos os segmentos da segurança pública. Polícia Militar, Polícia Civil, sistema prisional com seus policiais penais, sistema socioeducativo, prevenção à criminalidade. Somente assim, trabalhando de forma integrada, genuinamente, sem os pruridos institucionais, né, de vaidade. O que é prurido? Aquela coceira, o meu é mais importante. Não, tem que acabar com isso. Todos nós somos importantes. Porque se existimos é porque somos importantes. E aí nós vamos ter cada vez mais uma segurança pública. É o policial civil sentir orgulhoso de estar trabalhando ombro a ombro com o policial militar. É o policial penal sendo reconhecido nesses ambientes de segurança pública no mesmo nível. E para isso eles vão ter que submeter a uma formação específica e profunda de renovação dos quadros, reciclagem daqueles que estão lá, que era o nosso projeto, criar a Academia de Polícia Penal. E lá nós iríamos formar os novos policiais penais, com os objetivos educacionais muito bem definidos, e reciclar os atuais policiais penais que migraram da condição de agente penitenciário para o policial penal. Esse era o nosso planejamento durante a minha gestão. E eu tenho certeza que essa semente ficou plantada e o secretário que me substituiu está dando prosseguimento. Dessa forma, nós teremos, em poucos anos, um novo policial penal, além do respaldo legal que eles conquistaram com a emenda 104 e a repercussão que vai acontecer na nossa Constituição Mineira, nós teremos um novo policial penal, melhor treinado, mais respeitado e num ambiente mais arejado. Porque o grande desafio do policial penal, diferentemente das outras polícias, é que ele convive com os malfeitores, por obrigação, por força de ofício. A polícia militar prende e entrega para a custódia da Polícia Civil, que abre um processo, um inquérito. Sim. Esse inquérito é a peça que permite à justiça de condenar o malfeitor. Observem que a passagem do malfeitor nas mãos da polícia
ela é temporária, mas com a polícia penal, ela é permanente. A pessoa permanece ali anos e anos. E esse policial penal tem que ser muito bem treinado, muito bem assistido, para evitar o processo de contaminação, de contágio. Isso a sociedade não percebe. Você entendeu a importância do policial penal? Porque ele convive com o malfeitor. As demais polícias têm uma passagem rápida. E você sabe que no ambiente de convivência, ele é contaminante. Eles recebem, eles têm dinheiro, eles gerenciam atividades econômicas de tráfico de droga, que é muito lucrativa, e com dinheiro eles passam a querer comprar as consciências dos nossos policiais penais. Então, tem que ter muito treinamento e cuidado no processo de desenvolvimento da nossa polícia penal. Por essas razões simples. Sim. O senhor falou aí de modelos, né? Modelo integrado, um modelo de conexão com uma nova polícia, que o Estado de Minas Gerais já regulamentou. E o que tem visto, general? Minas Gerais é a vanguarda ou o senhor tem visto uma grande referência internacional ou uma boa referência também em outros estados de boas práticas que podem ainda ser aplicadas? Isso. Nós visitamos estruturas no exterior da custódia de presos. Mas a gente tem que trazer para a nossa realidade as ideias bem-sucedidas em outros países, mas nós não podemos esquecer que aqui nós temos uma base legal diferente e temos uma sociedade diferente. Então, nós temos que fazer adaptações nessas soluções apresentadas por outros países. O que eu defendi aqui em Minas Gerais era ter uma estrutura muito arejada, em que os policiais penais fossem muito valorizados e melhorando as condições de trabalho, com construção de presídios para atender o número da nossa população carcerária. Minas Gerais tem por volta de 65 mil presos. Eu iria combater a superlotação. Isso. Primeira medida é sanear as estruturas físicas, dando um lugar para cada preso. Ah, general, isso é um investimento muito vultoso. Não. Isso é um investimento que não tem preço para a sociedade, porque vai ter um sistema prisional arejado, humano e em condições de reabilitar e devolver este preso em melhores condições para a sociedade. Porque nós não podemos ter um tratamento brutalizado com este preso e ele voltar pior do que entrou. E para isso nós criamos áreas de convivência de presos com menos risco para a sociedade, copiando inclusive do sistema PAC, para que a recuperação do preso aconteça efetivamente. Com muita atividade laboral, o preso tem que trabalhar dentro do presídio, abrindo oportunidade de trabalho do preso para ele voltar para a sociedade e não voltar a conviver com os malfeitores extramuros. Então, se a sociedade apoiar essas mensagens, nós vamos ter uma outra segurança pública. Comenta aí, você que está acompanhando com a gente, as opiniões que o general está trazendo aqui. General, o senhor se lançou candidato a deputado federal nas últimas eleições, alcançando cerca de 21 mil votos. Como foi esse processo? E eu te pergunto, nós teremos general Mário Araújo candidato às eleições deste ano? Excelente. A minha experiência na política, eu tinha 3 anos, eu deixei o Exército em 2015 e fui para a atividade privada.
Trabalhei numa empresa privada no desenvolvimento de pessoas e gestão e melhoria de processos gerenciais numa empresa, o que me deu assim muita oportunidade de conhecer como que é o empreendedor privado. Muito interessante. Conheci a luta dos empreendedores, as dificuldades que ele vive no dia a dia, a folha de pagamento que eles têm que cumprir no final de cada mês, dando ou não lucro. Muito interessante, eu não tinha essa visão. Depois de 2 anos eu falei, não, agora eu vou voltar para a minha vida privada e ver o que eu vou fazer aqui na reserva com outros projetos, né? E aí surgiu a política. Não estava muito interessado, mas também estava indignado. Em função da minha indignação, eu resolvi entrar nesse projeto, mas para conhecer, na esperança de ter ali uma base de 10 mil votos. Era almejado na época. Dentro da minha realidade, a primeira Projeção. vez. E para minha surpresa, eu obtive 20.140 votos, com 2 polos mais importantes em Belo Horizonte e no norte de Minas. E votos espalhados em Minas Gerais, mas esses eram os 2 polos, alguma coisa importante. Em Uberlândia e em Juiz de Fora. Pouso Alegre também foi uma área muito importante. Bom, mas o que preponderou foi Belo Horizonte e região do norte de Minas, com epicentro em Montes Claros. Aí eu falei, bom, a experiência foi boa, mas passei por essa experiência na Secretaria de Justiça e Segurança Pública, conheci como funciona a relação do Poder Executivo com o Poder Legislativo e Judiciário e Ministério Público. Eu conheci como que a máquina, a relação entre os poderes, as engrenagens se interagem, né? Muito interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer esses ambientes de uma forma assim muito presente. Bom, e agora, por ter passado em 2018, eu fui convidado por 8 partidos para compor as suas forças políticas. Me interessei muito por um partido que tivesse, 2 partidos que tivessem alinhamento muito definido como conservadores. Eu tenho um lado, viu, Leandro? Podemos cravar isso, né? O meu lado é o lado da defesa da pátria, defesa da família, defesa da liberdade do culto religioso de acordo com suas crenças, apoio ao empreendedor urbano e rural, porque é de onde sai a riqueza e a renda para a população. O bem-estar social, que é o objetivo maior a ser alcançado pela sociedade, bem-estar social para todos, só é atingido através do trabalho. E para ter trabalho, postos de trabalho, o empreendedor tem que estar. Quem quebrou essa regra deu errado. Venezuela deu errado. O Estado é mau empregador. Uma hora o dinheiro do capitalismo acaba e passam a dividir misérias. Venezuela que eu conheci e Venezuela de hoje. Então, agora mesmo nós estamos tendo reflexos aí das ondas migratórias da Venezuela para o Brasil. Aqui em Belo Horizonte também já está tendo aí moradores de rua que estão nessa condição. Eles estão procurando melhores condições de vida. Lá na Venezuela acabou tudo, porque eles quebraram a lógica da economia venezuelana. Outro exemplo, Cuba, Coreia do Norte. Pega uma fotografia aérea noturna das Coreias, você entende bem. A Coreia do Sul, que patrocina empresas como Hyundai, como Samsung, que está dentro da nossa casa, tudo é produto coreano do Sul. E a Coreia do Norte, o mesmo povo, mesma etnia, divididos por um processo de construção da paz pós-guerra da Coreia em 1954. Como é que pode
nessa fotografia aparece uma Coreia do Sul toda iluminada. E na Coreia do Norte, somente o poder central iluminado numa cidade. Então está na cara que uma solução não deu certo e a outra dá certo. Não dá para mexer com isso. Me desculpem os marxistas, deu errado. Então eu vou combater qualquer ideia de implantação do socialismo no meu país. Então eu sou pré-candidato a deputado federal e defendo essas ideias de forma muito clara. E não quero que ninguém que defenda ideias diferentes, como implantar o socialismo no meu país, me apoie eleitoralmente, porque eu não quero trair ninguém. Eu tenho um lado, eu vou defender essas ideias conservadoras e de apoio à economia liberal. Quando eu estiver no parlamento, eu vou estar defendendo essas ideias. Eu tenho um lado simples, direto. Eu não estou no muro. Eu não entro na onda política. A política é uma das atividades humanas mais nobres, porque através da política a gente pode mudar o destino da sociedade. Platão já dizia em 340 a.C., você pode não gostar da política, você tem direito, mas vai ser governado por quem gosta. E você não terá o direito de reclamar. Então, qual é a ideia? Ou você participa agora, ou você está entregando o seu destino para as pessoas que convenceram eleitores, proporcionalmente, de estarem formulando leis que vão mexer com a sua vida. É simples. Olha como que a política é importante. Não falem mal da política. O que aconteceu no Brasil? As pessoas de bem se afastaram. Hoje ninguém quer falar de política. E os malandros se aproveitaram. Ora, se os de bem não comparecem, o mal prevalece. E o mal defende o mal. Nós só vamos mudar o nosso país se houver a participação de todos. Mas a população brasileira está acordando. Sim. Essas manifestações que nós temos aí, e aconteceu um fato muito importante nos últimos 20 anos, as redes sociais. Os grandes grupos que detinham o capital deixaram de controlar as opiniões que faziam através das grandes redes de mídia. Essas redes de mídias perderam o protagonismo, a rede social ou a hegemonia. Democratizou. Democratizou. Muitos críticos falam que a internet deu voz a muitos idiotas, mas deu voz também a muitas pessoas que defendem ideias corretas e passaram a ter direito de difundir as suas ideias. Então, é um momento de muita esperança, de mudança, de novo rumo para o nosso país. E nós vamos ter agora à frente, não é uma eleição, nós vamos ter um plebiscito. A próxima eleição a presidente, ela é plebiscitária. Nós vamos ter 2 caminhos a escolher. Ou nós escolhemos o caminho da Venezuela, da implantação do socialismo no Brasil, que está dito em alto e bom tom. Isso aí está falado, pessoal, nós vamos implantar o socialismo, o senhor foi eleito. E na outra alternativa, nós temos outra alternativa que é continuar lutando pela liberdade. Por que continuar? Porque a liberdade não tem momento para acabar. A luta sempre vai ter que acontecer. Como eu disse no início, o ser humano é dominial, ele sempre quer dominar uns aos outros. E a primeira coisa que ele faz para dominar os outros é quebrando a liberdade das pessoas. A escravidão, ela só mudou de nome, ela está presente. Quando eu domino uma forma de pensar e tiro a oportunidade de pessoas como a mim falar, de não ter vez e voz, eu estou dominando a liberdade. Segurança é liberdade, né? Segurança é liberdade para o povo escolher seu caminho, o direito de ir e vir,
de sair da sua casa a qualquer hora do dia e da noite e saber que nada vai te acontecer. Isso é segurança. General, o senhor é próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Ele vai te apoiar nessas eleições? O senhor esteve com ele? O que o senhor pode dizer dessa proximidade, uma vez que ele é capitão do Exército, o senhor general? Nós somos da mesma turma de formação, né? Nós entramos juntos em 74. O Bolsonaro veio da escola preparatória, ele fez o concurso direto para a PrEP, ficou lá 1 ano, e nos encontramos em 74. Ele foi de companhias diferentes da minha e saímos juntos aspirantes. Nos encontramos novamente na ESAO. Bolsonaro capitão e eu capitão. ESAO é Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Formação do oficial tem 4 níveis. Primeiro, formação. Segundo, aperfeiçoamento como capitão. Terceiro, curso de altos estudos militares, que forma o major e o tenente-coronel, que o habilita à promoção ao oficial-general. E como coronel, um curso de política e estratégia do Exército Brasileiro. São 4 níveis de formação. E eu encontrei com o Bolsonaro no segundo nível de formação, que é o aperfeiçoamento, escola de aperfeiçoamento. Escola essa que eu comandei como oficial-general. E lá, o Bolsonaro, lutando por melhores condições de soldo dos militares, ele ganhou muito protagonismo e saiu do Exército e tentou a política via cidade do Rio de Janeiro como vereador. Foi eleito vereador e depois migrou para deputado federal e repetiu o mandato 7 ou 8 vezes. Durante os processos eleitorais do Bolsonaro, eu votei nele várias vezes, eu encontrava com ele lá na Vila Militar, eu fui muito tempo instrutor lá nas escolas militares do Exército. Sim. Então estava sempre encontrando com ele. E o Bolsonaro verbalizava coisas que os militares não podiam falar. Mas o que o Bolsonaro falava é exatamente o que nós pensávamos sobre as questões nacionais. Reserva indígena. Certa vez eu era oficial de inteligência da Brigada de Boa Vista, 1ª Brigada, em Roraima, e o Bolsonaro foi à Assembleia Legislativa de Roraima falar sobre a questão Raposa Serra do Sol, que é uma reserva que hoje ela existe no extremo nordeste do estado de Roraima. Roraima tem 2 orelhas, a orelha da direita, de quem olha para o mapa. Aquela orelha ali é a Raposa Serra do Sol, junto com a Guiânia e junto com a Venezuela, tríplice fronteira. E ele esteve lá. Ali é a Raposa Serra do Sol. E ali tem 4 etnias. Como pode ter uma reserva com 4 etnias? Sabe como que você reconhece uma etnia dos índios? Pela sua cultura, sua origem, sua língua? Pelo dialeto. Eles falam dialetos distintos, mas eles foram reunidos numa mesma reserva. O que o Bolsonaro defendia? Vocês querem fazer reserva indígena? Vamos fazer de forma isolada em ilhas, respeitando os conceitos de antropologia. Então, Bolsonaro, como deputado, estava lá defendendo as ideias de interesse nacional, alinhadas com o Exército. E fez isso em várias questões. Das questões da ONG. A Amazônia está enferma e sob risco, porque as organizações não governamentais, conhecidas hoje como OSCs, Organizações de Sociedade Civil, são verdadeiros vetores que usam a cortina de ONG para defender os interesses dos seus países. A Amazônia é o nosso grande patrimônio. A Amazônia a Amazônia brasileira pertence aos brasileiros. E eles querem internacionalizar. E como que eles fazem essa infiltração? Via ONG.
Medida do Bolsonaro, corta qualquer dinheiro para a ONG. Você sabe que as ONGs vivem com o dinheiro do primeiro setor. É um terceiro setor da economia que vive com o dinheiro do primeiro setor, que é dinheiro, verba pública. Bolsonaro cortou. E está matando por inanição. Eles têm que ter outro tipo de dinheiro para sobreviverem na Amazônia. Então, essa é a realidade, uma medida importantíssima que foi tomada. Então, meu alinhamento com o Bolsonaro é 100%. O Bolsonaro, eu vou dizer aqui de forma clara, ele é herói nacional. Eu esperava uma coisa do Bolsonaro, veio muito melhor. Que coragem. Então, é um orgulho para a gente. Eu tenho muito medo que o Bolsonaro venha a perder a eleição e aí não se sabe o que vai acontecer com o nosso país. Vai ser muito triste. Nós precisamos que o Bolsonaro prossiga e tenha saúde na sua caminhada para trazer um pouco de esperança para a gente. O senhor esteve com ele nessa decisão de pré-candidato? Não, eu estive com ele o ano passado, não era intenção minha, ele até me perguntou, Araújo, você vai se candidatar novamente? Porque na primeira vez eu estava no PSL, né, o partido que ele ajudou a montar, e etc., e chegou à presidência. Eu falei, Bolsonaro, eu tenho uma dificuldade enorme, porque eu não tenho dinheiro para política. E gasta-se muito, né, para você divulgar o seu nome. Mas ele falou, não, você não precisa de dinheiro, usa rede social. Eu falei com ele assim, não sou Bolsonaro não, rapaz. Mas de lá para cá, eu fui convidado por vários partidos com possibilidade de algum apoio. E aí, como eu continuo indignado e muito preocupado com o destino do meu país, eu resolvi retornar a essa empreitada. Hoje eu sou pré-candidato pelo Partido Republicanos, que é um partido de viés conservador, e nós vamos apoiar, estamos apoiando a propositura do Bolsonaro. É isso. Muito bem, general. Nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo e eu vou convidar o senhor a ir para um bate-bola. Eu vou dizer uma palavra e o senhor complementa com o que o senhor entende da trajetória, do seu pensamento e da sua configuração, do que isso te representa. Vamos lá? Vamos lá. Gestão. Integração na segurança pública e valorização dos profissionais de segurança. Política. Política é defender uma bandeira conservadora no nosso país para preservar a nossa pátria. Eleições 2022. Plebiscito que vai acontecer em 2 de outubro de 2022. Bolsonaro. Herói nacional. Lula. Devia estar cumprindo a sua pena na prisão e foi salvo numa canetada. Brasil. Acima de tudo. Eu falei com o general Mário Lúcio Alves de Araújo. Eu te convido a se inscrever no canal, curtir e compartilhar com todos e convido o general para suas considerações finais. General, muito obrigado pela presença. Leandro, quero agradecer muito a oportunidade de poder contar um pouco da nossa história, falar um pouco do Exército, né, das escolas de formação. Muitos jovens deixam de ingressar nas Forças Armadas por falta de informação. Então, as Forças Armadas pertencem à sociedade brasileira. Eu sempre falava que as armas dos soldados pertencem à sociedade. A gente que toma conta, né? Os militares tomam conta, mas... Então, quando você olhar para um quartel, olhe com orgulho, porque aquilo ali pertence aos brasileiros, não aos militares. Nós estamos lá de forma passageira, transitória. E essa oportunidade me permite dizer algumas coisas do fundo do coração, para que as pessoas participem da política. Como disse Platão, senão alguém vai te governar e você não vai poder reclamar. Então a hora é essa de participar. Isso que é cidadania, é você participar dos destinos da sua sociedade. E essa oportunidade aqui
e também uma oportunidade de te rever. Você foi e é um profissional muito respeitado, tem um viés extremamente conciliador, disciplinado e um equilíbrio emocional enorme, porque tinha que lidar com os interesses das diversas forças que você buscava na integração. Tá de parabéns, eu sei que você também é um pré-candidato e você também é uma esperança para todos nós, tá bom? Torço muito por você. Obrigado, general. Também torço muito pelo senhor e já te convido para estar aqui com a gente no canal depois das eleições, contando essa jornada, essa experiência e deixando a sua mensagem para o seu público. Muito obrigado aí pela participação. Um abraço, até a próxima.